uma lib lá que é a WX, lá, com GTK, enfim. Então tem uma carinha mais ou menos feinha até, né? E o PGAdmin 4 ele é feito ali com um back-end em Python, mas usa ali uma interface web por cima de um browser ali que é feito, né? Só que sim, ainda está em processo de, né, ainda está em processo. Na verdade, o PGAdmin 4 está sendo feito todo praticamente pela Enterprise DB, que é a empresa que fornece o Postgres na versão Plus lá, né? Mas tem outro projeto de uma outra empresa que também trabalha com Postgres, que tem desenvolvedores Postgres lá, que é o OmniDB. O OmniDB também é em Python, a proposta dele é um pouco diferente do PGAdmin 4, mas ele está indo para uma linha mais interessante em termos de usabilidade ali. Então fica a dica de quem quiser ver uma outra interface, usar o OmniDB. Ele também é em web, ele também é web. Ele funciona local, como se fosse ele cria lá ele faz uma instalação local como se fosse um aplicativo local, mas na verdade ele é web. Então você também consegue colocar ele num servidor web. Então com autenticação e tudo, e você cadastra lá. Só que a diferença é que ele conecta em vários outros bancos também. Tipo um PHP MyAdmin. Tá? Então ele tem umas coisas de interface lá, de relacionamentos, você consegue ver os relacionamentos das tabelas também. Tem uns negócios bem interessantes. Tem snippet de código, tem autocomplete, tem umas coisas bem legais lá. Então, o OmniDB é o carinho. Tá? Vou passar a palavra agora para o Felipe, então. Alô. Dá de me ouvir bem? Bom dia, pessoal. Parabenizo-los novamente por estar aqui sábado de manhã. Quem chegou 8h30, parabéns. Bom, a minha palestra hoje é sobre banco de dados não relacional, especificamente sobre MongoDB. Só que é uma palestra introdutória. E por que é uma palestra introdutória? Primeiro, porque é o primeiro meetup que a gente tem. E aí eu ia trazer essa parte não relacional. E segundo, porque foi nesse ano que eu tive que aprender MongoDB para utilizá-lo, né? E eu vinha de um background de relacional. Sempre foi Postgres, no meu trabalho atual muito SQL Server. E aí quando a gente parte para o não relacional, você tem uma quebra de conceitos. Bom, primeiro para me apresentar, meu nome é Felipe, não sou DBA, não trabalho exclusivamente com banco de dados, eu sou desenvolvedor web no LabTrans, e aqui está meu GitHub, meu Twitter, se alguém quiser entrar em contato sobre alguma coisa mais para frente. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje, então? Primeira coisa, vamos falar sobre as diferenças de não relacional, que é o NoSQL, né? E aí, o que quebra o conceito do relacional que a gente já conhece de longa data? Segunda coisa é uma introdução conceitual ao MongoDB. Não vou mostrar muito código, são mais conceitos. O que você tem que saber antes de você utilizar o MongoDB, quando você está partindo do relacional para o não relacional. E aí, claro, se houver tempo, eu mostro uma parte de código ali, de utilização. Bom, começando então. Quando você parte para um banco não relacional, tem algumas coisas, para quem vem do mundo relacional, não fecham. Primeira coisa, modelo de dados. Seja para qualquer banco não relacional que você for, você não vai ter aquele conceito de tabela, coluna. Pode até ter, alguns utilizam ainda, mas a maioria não. Tabela, coluna, linhas. Você geralmente, quando você está com um banco não relacional, você geralmente trabalha com, seja grafos, seja XML, seja documentos. Enfim, você vai trabalhar com um modelo de dados diferente desses que nós conhecemos. Segunda diferença é o que a gente fala são as propriedades ACID, né, que é a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Não lembro exatamente o que é cada uma agora. Mas quando você parte para o não relacional, tem alguns bancos que eles quebram alguns desses conceitos para poder ter algum ganho, seja de performance, seja de escalabilidade, ou seja de outra coisa. A performance, geralmente a performance de um banco relacional ela está ligada
A otimização ali da utilização do disco, né? Seja você tunando, fazendo tuning de SQL, seja você criando o índice, seja você reestruturando suas tabelas para acessar de uma forma mais rápida seus dados. Só que no banco não relacional, geralmente a performance ela não está ligada ao hardware em si, mas ele está ligado a muita clusterização, como é que eu posso dizer? Ele está ligado, por exemplo, a você ter uma rede melhor, porque geralmente os seus bancos de dados eles são distribuídos. A escalabilidade, no banco de dados relacional, você geralmente tem uma escalabilidade horizontal. Ou seja, quando você vai botando, você quer mais performance ou você quer, eu quero que o meu banco de dados seja mais. Então, você geralmente escala, coloca um disco melhor, coloca um hardware melhor, uma memória melhor. E no não relacional é isso, a escalabilidade ela é horizontal. Geralmente você levanta mais instâncias do seu banco de dados para poder trabalhar, para poder escalar. E a comunicação, no banco de dados relacional, você tem o SQL, a linguagem SQL, né? Então, se você quiser consultar todos os dados de uma tabela, você geralmente faz lá um select asterisco from a tabela. Mas nos bancos de dados não relacionais, isso é diferente. Geralmente, eles próprios fornecem uma linguagem de comunicação com os dados. Aí vai depender de qual banco de dados você utilizar. Alguns exemplos de bancos de dados não relacionais. Aqui eu estou listando eles pelos modelos de dados, tá? Bancos de dados orientados a documentos, você tem o MongoDB, que é o que eu vou falar, e tem o outro chamado CouchDB. Bancos de dados orientados a grafos, tem o Neo4j. Banco de dados de chave-valor tem o Redis. E banco de dados no estilo wide column tem o Cassandra, da Apache. Tá. Então, fazendo uma introdução conceitual ao MongoDB, que é o quê? Quando você parte para utilizar o MongoDB, tem algumas coisas que você precisa saber antes que você comece a sair utilizando. Por quê? Porque às vezes você está com a cabeça tão relacional que quando você começa a utilizar o MongoDB, você pergunta, por que eu não posso usar, por que esse conceito de lá não se aplica cá? E aí, bom, é porque são conceitos diferentes, porque às vezes o não relacional ele tem um conceito diferente para a mesma coisa. Bom, começando aqui com o MongoDB. Primeiro o que o MongoDB é? Ele é orientado a documentos. Mas o que isso significa? Significa que você não tem os seus dados separados em tabelas, colunas e linhas. Você tem documentos. Tá, mas o que isso significa ter documentos? Quer dizer que então que eu posso salvar os meus PDFs, os meus docs, os meus XLS? Não. Significa que o teu dado ele vai estar num documento no estilo JSON. Por baixo dos panos ele utiliza Bison, que é o Bson, que aí é próprio do MongoDB, que eles que criaram essa especificação, né? Ela tem a diferença entre o Bison e o JSON porque o Bison ele é binário, binary JSON, e ele tem alguns tipos adicionais. Como é que eu posso dizer? Ele estrutura o dado de uma forma diferente. Bom, então eu sei que o MongoDB ele é orientado a documentos. E por baixo dos panos tem esse Bison. O MongoDB ele é distribuído. Isso não significa que quando você levanta uma instância do MongoDB, ela vai ser distribuída logo de cara. Não, nenhum deles é assim. Quer dizer o quê? Que ela é facilmente distribuída. Para você levantar uma instância aqui, para você levantar uma instância nos Estados Unidos, para você levantar uma instância na Europa e colocar elas para se comunicar, sendo que talvez as três tenham o mesmo dado, ou talvez parte do seu dado esteja aqui, parte do seu dado lá e parte do seu dado lá, é simples. Eles criaram já para ser simples. E a outra coisa é que o MongoDB ele é gratuito e open source. Então, quem tiver interessado no código, quem tiver interessado em instalar, é só mongodb.com.org, alguma coisa assim. E o código está ali, quem tiver interesse. Ele é feito em C++,
parte em JavaScript, parte em Golang, não vou lembrar todas as linguagens, mas tem algumas. Tá. E aí, bom, beleza, então eu sei que ele é orientado a documentos, sei que ele é facilmente distribuído, sei que ele é open source. Tá, mas como é que eu vou falar de MongoDB para uma outra pessoa? Então a gente tem a terminologia. Aí eu vou relacionar para vocês o relacional e o NoSQL, que é o não relacional. Quando você fala em banco de dados, você está falando a mesma coisa no não relacional, no MongoDB. Ou seja, se você tem um banco de dados de, não sei, da sua aplicação lá, MasterChef, você também vai ter um banco de dados NoSQL MasterChef. Não é estranho falar isso. Só que agora a sua tabela, que você contém vários dados, no MongoDB ela se chama coleção. Então você vai ter uma coleção de dados. Falar tabela no NoSQL é estranho. Coluna no não relacional se chama propriedade. Pense num arquivo JSON, certo? No arquivo JSON você tem chave, valor, chave, valor. As suas chaves são as suas propriedades. E a sua linha ou o seu registro é o seu documento completo, ou seja, o meu dado lá, que envolve todas as minhas, vamos pensar assim, o meu registro que tem todas as minhas informações de coluna, na verdade, no MongoDB ele é um documento. Tá. Bom, então, sabendo tudo isso, eu posso dizer, então, bom, eles se relacionam aqui, só muda a terminologia, ou seja, é a mesma coisa, só que uma eu falo uma coisa, uma eu falo outra. Não, acho que a mudança maior que você sente quando você parte para o MongoDB é que o MongoDB ele é schemaless, ou seja, não tem um esquema definido para os seus dados. Então você não vai ter, por exemplo, para o seu uso, vamos supor a tabela de usuário lá, você tem um ID, você tem um nome, sobrenome, você tem um login, você tem, enfim, tem várias colunas. No MongoDB você não tem isso aí, nenhum momento, nada te diz que você vai ter que ter para o seu usuário um login. Nada te diz que o teu usuário vai ter que ter um nome. Nada que diz que o teu usuário vai ter que ter um sobrenome. Então isso dá uma liberdade muito grande para quem está cuidando do banco de dados. Só que a liberdade vem com a responsabilidade. Por quê? Porque você vai ter que garantir algumas coisas que não são garantidas por padrão num banco relacional. Essa questão de todo usuário meu vai ter que ter um nome. O MongoDB não garante isso. Quem vai ter que garantir seria a sua aplicação, quem cuida do banco de dados, enfim. Certo. E aí vem uma questão de a gente começar a pensar, então, quando você está partindo, vamos começar a pensar em documentos. Então tá, então como é que eu tenho que começar a pensar em documentos? E não mais, vamos supor que eu tenho sei lá, vamos abstrair um conceito do mundo real. Essa sala, a sala tem cadeiras, tem pessoas aqui, enfim, tem um telão, um projetor, e daí como é que quando tu está no relacional, tu fica pensando, como é que eu estruturaria isso em forma de tabelas, como é que eu separaria, como é que eu normalizaria. Só que no não relacional, a ideia é outra. Quando você começa a pensar em documentos, você começa a fazer isso daqui, que é o quê? Um exemplo de banco não relacional. E a gente começa quando a gente está num banco relacional, a gente começa a tentar normalizar as coisas. No banco não relacional, a ideia é que você comece a desnormalizar as coisas. Então, algumas coisas simples, como por exemplo, ID e nome, esse tipinho aqui, ID e name, ele poderia estar no meu documento, aqui é uma tabela, tá? Mas no meu documento ele poderia ser uma propriedade do meu documento, e não uma tabela separada. Certo. E aí, começando a pensar em documentos, eu chego numa questão do banco do MongoDB, que são as relações. Bom, pense numa relação normal de banco relacional. Eu tenho de uma relação de 1 para 1 aqui. Eu tenho uma pessoa, eu tenho um carro,
e a pessoa tem um ID, um nome, e está ligado a uma cidade e tem um carro. Daí o carro tem as suas propriedades. E aí quando você começa a pensar em documentos, bom, primeiro você pensou em tabelas, eu teria essas tabelas aqui. Quando você começa a pensar em documentos, você começa a pensar, bom, o meu documento vai ter que ter um nome, do documento daqueles dados ali. Vou ter que ter um nome, vou ter que ter uma cidade, aí eu posso ter uma localização dessa cidade, eu posso ter, e aí esse usuário aqui, ele vai ter uma lista de carros, e aí os carros vão ser modelo, ano, valor, e aí você começa a pensar o quê? Em documentos. Em como é que você vai estruturar o seu objeto JSON. Por baixo ele é um BSON, né? Tá. E aí quando você começa a pensar nisso, aí vem as relações na sua cabeça. Bom, antes de mais nada, a estrutura é diferente, né, pelo que eu já falei. A primeira, ela envolve muitas tabelas, e a segunda envolve documentos, às vezes não relacionados a não várias coleções, mas sim objetos dentro do seu documento, por exemplo, endereço. Tá. E aí falando de relações, bom, a gente no Mongo, quando a gente parte para o não relacional, para o MongoDB especificamente, algumas relações que a gente tinha de tabelas no banco relacional, a gente começa a quebrar, a colocar isso num único documento, num único objeto. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, relação de 1 para 1. Tem o usuário e tem o conta. Certo, aí meu usuário ele tem ID e nome, e a minha conta tem, ele está ligado a um usuário pelo user ID, e-mail, password e o salto lá, do password. E aí quando você parte para o MongoDB, você começa a pensar assim, ID, primeiro nome, último nome, e aí a sua, deixa eu usar o laser aqui, a sua conta, ela vira um objeto dentro do seu documento, chamado conta. E aí lá dentro tem o e-mail, password e salt. Certo, mas relação 1 para 1 fica simples você mapear. Afinal de contas é só um objeto dentro do meu JSON. E a relação de 1 para N? Bom, a primeira forma que a gente pensa é o quê? Vamos pensar aqui, usuário e viagem. Aí, enfim, a estrutura da tabela está aqui. Quando você parte para pensar em documentos, você começa a pensar, bom, se o meu usuário pode estar ligado a várias viagens, então isso quer dizer que nas minhas viagens eu vou poder ter um array desses objetos de viagem. Bom, ok, até aí tudo bem. Mas eu poderia fazer de outra forma também. Eu poderia ter duas coleções, por que não? Eu poderia ter um usuário, e aí o meu usuário está referenciando duas viagens, e eu tenho outra coleção chamada trip, e a minha trip ela tem um ID, que é o ID que eu estou relacionando aqui. Posso ter? Posso. Como eu falei, o MongoDB ele te dá liberdades. Só que o MongoDB ele não existe o conceito de chave estrangeira. Então, como é que eu vou garantir que essa FLN de Florianópolis para Porto Alegre é essa daqui? Como é que eu vou garantir? O MongoDB não garante isso. Quem garante é a aplicação, a sua aplicação. Bom, sabendo disso, por que eu utilizaria isso daqui ao invés de colocar aqui dentro? Vou explicar mais para frente. E sabendo disso também, quem me garante que se eu modificar o meu ID aqui, agora não é FLN PO, agora é FLN POL. Sei lá, por algum motivo eu fiz um typo ali. O MongoDB não garante que você pode, que você colocar, que quando você modificar aqui, ele vai modificar aqui. Não, isso aí tem que ser tudo pela sua aplicação. Bom, se eu posso fazer
Eu também posso fazer de outro jeito. É ter a minha coleção de usuário, só com o meu ID e com o meu nome, que é o first name e last name. E na minha lá coleção de trip, eu posso ter ligado a um usuário. E aí pelo usuário eu ponho o ID. Assim. Posso, como eu te falei. A MongoDB ele te dá liberdades, ele não tem esse esquema fixo aqui, esse conceito de chave estrangeira. E aí como é que as relações management? Igual a relação para N. Você vai ter talvez você vai ter replicado coleções, talvez você vai separar em duas coleções e ligar uma à outra. Enfim, você vai ter liberdade para fazer isso. Qual que é o melhor? Não sei te dizer. Vai depender da tua aplicação. Vai depender de como você vai utilizar esse banco de dados, quais consultas você vai fazer em cima dele. Certo. E aí, com isso, a gente aprendeu, tem outra característica que você tem que saber, que é do MongoDB. A primeira coisa, todo documento, ele tem um identificador único, e esse identificador único, ele já é indexado. Esse identificador único, ele é um underline ID. Então, acho que aqui eu não... aqui eu coloquei. Então, todo documento teu vai ter um underline ID. Quando você vai criar um documento, se você não fornecer o underline ID, ele vai criar um underline ID próprio. Não sei dizer de cabeça agora como é que é a fórmula de criação, mas é um tipo do Bison, é uma das coisas que ele se diferencia do JSON, que é o tipo Object ID. Então, ele vai criar um ID para o ID, se você não fornecer, né? Mas você pode fornecer. Inclusive, pode ser qualquer tipo de dado. Você pode dizer, esse ID aqui, o usuário é 1. Mas o próximo usuário, ele não tem ID 1. Não é um ID numérico. O ID dele vai ser, talvez, o first name underline last name. Ao outro, o ID dele vai ser um objeto. Você tem liberdade? Tem. Pode fazer isso? Pode. É bom? Não sei. Não sei te dizer, depende da tua aplicação. Mas o teu ID não obrigatoriamente tem que ser um Object ID, teu ID obrigatoriamente não tem que ser não pode ser numérico, não obrigatoriamente tem que ser uma string, pode ser o que você quiser. Mas todo documento ele tem um underline ID. Outra coisa que, quando você parte para o MongoDB, você tem que saber é que todas as operações elas são atômicas a nível de documento. Então, quando você vai modificar um documento, não importa como, se você vai modificar 50 colunas, todas as suas colunas elas serão modificadas totalmente ou nenhuma será modificada. Bom, eu falei que não tem chave estrangeira, certo? Se não tem chave estrangeira, então tá. Então como é que eu posso fazer o join aqui? O MongoDB ele tem um operador que ele executa só o left outer join, que é o operador de lookup. Eu não vou entrar no conceito ali de lookup dos operadores, mas se vocês precisarem um dia fazer joins, existe o left outer join pelo lookup. Você mapeia isso na sua cabeça. Bom, para quem é mais aficionado com as storage engine, o MongoDB, a partir da versão 3.0, ele utiliza o Wild Tiger. E antes da 3.0, ele utilizava, acho que o Mmap, ou alguma coisa que utilizava por baixo o Mmap. Certo. Agora, outra coisa muito importante que tem que saber quando você parte para o MongoDB é o quê? Existem limites. Bom, por tudo que eu falei, se eu não falasse de limites, então eu posso assumir o quê? Vamos para essa relação prene aqui. Que então eu posso criar um usuário que ele tem várias viagens. Vamos supor que um usuário seja o cara que viaja muito, ou seja, ele vai ter bilhões de viagens. Posso fazer isso? Não sei. Por quê? Porque o MongoDB ele tem um limite no documento. Ou seja, o seu documento você pode colocar arrays, você pode colocar nested objects, como é que se chama? Nested? Objetos aninhados. Você pode colocar quantas propriedades você quiser.
Você pode fazer o seu objeto como você quiser. Até uma mesma coleção, ela pode ter dois objetos completamente diferentes, desde que os dois tenham um underline ID, pode ser dois objetos completamente diferentes. Só que tem um limite para isso. E o limite é 16 megabytes. O seu documento não pode passar de 16 megabytes. Agora eu consigo responder aquela pergunta. Posso fazer isso? Posso. Só que eu tenho que pensar de antemão, se eu estou ligando o usuário à viagem, será se os usuários eles podem ter muitas viagens a ponto de extrapolar de 6 megas? Aí eu começo a pensar, se sim, eu já tenho que fazer alguma coisa assim. E aí na minha aplicação eu tenho que garantir o quê? Que esses IDs vão se conectar com os outros IDs. Agora, não, a viagem o cara vai ter no máximo, sei lá, no meu contexto de aplicação, o cara vai ter no máximo umas 10 viagens aí. Então eu posso ser livre para fazer isso aqui. E aí eu tenho que começar a pensar também, se eu vou ter uma coleção de usuários, cara, o meu usuário ele vai ter ligado a viagens e viagens vão ser muitas, então eu vou separar outra coleção. E aí, daí ele vai ter esse objeto aninhado, ele vai ter esse objeto aninhado, vai ter endereço, aí vai ter telefone, pode ser vários telefones, aí eu penso, geralmente quando você pensa nas suas propriedades do seu objeto, elas não vão ultrapassar 16 megas. Você tem que pensar, na verdade, em quantidade de dados. E em quantidade de dados, talvez ela ultrapasse. E aí vem o seu pensamento em documentos para criar isso ou isso. Se fosse no banco relacional, você provavelmente separaria em duas tabelas, normalizaria o que você pudesse. Enfim. Tá. Então, agora que eu falei para vocês, se um documento ele tem um limite de 16 megas, como é que ficam, sei lá, os meus blobs, os meus arquivos binários extremamente grandes, se eu quiser colocar vídeo, se eu quiser colocar áudio, se eu quiser colocar, enfim, o documento, sei lá, PDFs e tudo mais. Se eu só tenho 16 megas, será se então eu consigo só colocar 16 megas de vídeo? Não. Uma coisa bacana, e isso daqui é um conceito que eu passei uma dificuldade no início, quando eu parti para o MongoDB, é o conceito chamado de GridFS. É uma solução para armazenar arquivos maiores de 16 megas. E como é que ele faz isso lá dentro? Você vai ter duas coleções, coleção de chunks e coleção de files. Tá. O que é cada uma? Files é o teu arquivo, são metadados sobre o teu arquivo. Vai ter um ID, que é um Object ID, vai ter um tamanho, ou seja, eu já vou ter o tamanho, sei lá, arquivo de 500 megas, de 3 gigas, enfim. Tamanho do chunk, que é quantos estão ligados aqui a ele. A data de upload, ele já calcula o MD5 sobre o seu arquivo, file name, content type, se você quiser colocar algum alias e metadados se você quiser inserir algum que porventura não seja um desses aqui. E aí no meu chunks eu vou ter o meu data, que vai ser o arquivo binário. E aí eu vou ter vários chunks. Então, se eu tiver um arquivo de, vamos supor, 235 megabytes. Esses 235 megabytes, eles vão ser divididos em vários chunks de 255K. Cada chunk é 255K, no máximo, né? E aí, meu chunk vai ter um ID, ele vai estar ligado a um arquivo, ele vai ter um N, que é um sequencial, e aí vai ter o data dele. E aí, quando eu quiser, se eu quisesse recuperar o arquivo na mão, sem utilizar nada do driver, de drivers, né, nada de linha de comando e tudo mais, que facilitaria isso, eu poderia pegar todos os meus chunks relacionados a um file, juntar esse binário todos deles, que ele teria o meu arquivo. Tá. E aí, expliquei todos esses conceitos, certo? Quando você parte do SQL para não SQL. Só que, o que pode te ajudar? Ferramentas podem te ajudar. Eu vou falar as ferramentas oficiais aqui do MongoDB, que é... Esqueci de falar uma coisa.
toda a comunicação que você faz com o MongoDB por padrão é por linha de comando. A maioria dos tutoriais que você encontra são tudo linhas de comando. Mas existe o MongoDB Compass, que é uma solução gráfica para o MongoDB, ela é feita pela própria empresa do MongoDB. Quem gosta de interface gráfica pode utilizá-la sem problema. Tem uma outra, eu não vou lembrar o nome exato agora, porque eu não uso, mas ela é uma solução comercial, ela tem 30 dias gratuitos para você testar. Acho que é TurtleDB, eu não vou lembrar exatamente. Mas, enfim, tem o RoboMongo, mas não era o RoboMongo que eu ia falar, era uma outra. Enfim, tem algumas outras soluções. E aí, se você quiser, que você não quer um banco de dados local, você pode utilizar o próprio MongoDB para fazer isso, que tem o MongoDB Atlas, e aí lá no Atlas você pode criar cluster, você pode criar vários bancos de dados, e que eles fazem comunicação entre si, que é o Database as a Service. E aí agora está em beta o MongoDB Stitch, que é, como é que eu posso explicar isso? É mais ou menos que nem o Firebase faz, que tu cria um back-end em cima de um Atlas aqui. Vocês todos já viram falar de MongoDB, então, o que eu posso dizer? Já está consolidado o mercado, mas algumas empresas que usam são essas, empresas grandes, né? Como é que a gente está de tempo aí? Tranquilo? Tá. Então, vou fazer um exemplo aqui. Como é que eu conecto nele? Vocês não estranhem, pessoal, estou utilizando o Windows. Alô, alô? Mas não é o meu computador padrão, tá? Parece desculpa, né? Bom, eu instalei lá, eu baixei lá do MongoDB. Dá de ver bem aqui? Dá de ver bem? Beleza. Bom, eu baixei lá o MongoDB, e aí como é que eu faço para eu inicializar ele? Eu utilizo um comando chamado mongod, que aí ele vai inicializar o meu MongoDB. E se, cadê o meu laser? Se vocês verem, como é que eu baixo isso aqui? Se vocês verem aqui, a porta padrão do MongoDB é a 2707. Então tá, então se eu já inicializei a minha instância de banco de dados, eu vou me conectar nela. Para me conectar nela, abro um outro terminal e digito Mongo. E aí agora eu estou conectado. Cadê? Agora eu estou conectado aqui no meu localhost 2707, certo? A minha versão do Mongo. E aí ele fala algumas coisas aqui de autenticação e tudo mais. Bom, então eu estou aqui, certo? Posso digitar o que eu quiser. Vamos lá. Isso aqui foi uma instalação zerada, então eu acho que não deve ter nenhum banco de dados. Para eu mostrar todos os bancos de dados, eu vou colocar um show DBs. Ah, não. Tem dois que ele cria por padrão, que é o admin e o local. Certo? Então, bom, eu tenho dois bancos de dados, um chamado admin e um chamado local. O admin, ele é para colocar os usuários, aí você define como é que, se eu utilizar essa autenticação aqui, né? Como é que cada usuário, quais são as permissões que cada usuário tem, o que cada usuário acessa e tudo mais. E o local, não lembro. Mas aí, bom, eu quero utilizar um outro banco de dados. Então, vamos lá. Eu quero utilizar um banco de dados de teste. É só colocar use teste. Agora eu estou usando o DB teste. Bom, isso significa então que se eu colocar para mostrar o banco de dados, agora vai ter um de teste, certo? Não. Porque ele não cria isso. Quando você utiliza o banco de dados, ele não cria o banco de dados. Ele só vai criar quando você colocar algum dado em cima dele. Oh, isso é legal. Então tá, então vou lá, estou no meu banco de dados de teste. E aí, se eu digitar DB teste, beleza. E aí agora eu falo DB ponto. Estou falando alguma coisa para o meu banco de dados. Se alguém quiser, porventura, saber o que eu posso digitar DB ponto, é só colocar DB.help. Ele vai lhe dar um monte de comandos que você pode fazer, aí quem estiver interessado pode pesquisar mais aí sobre cada um desses comandos. Então vamos lá, DB ponto. Então no meu banco de dados, eu quero criar uma coleção agora que se chama
chamar aqui Meetup. Meetup. Então, eu tenho o meu banco de dados que eu estou, que é o teste. Meetup é a minha coleção. Para eu pesquisar todos todos os meus registros dentro desse Meetup, que seria o meu select asterisco from, é db.meetup.find. Ele não me retornou nada porque não tem nada para pesquisar. Mas vamos inserir alguma coisa então. Vamos lá, db.meetup. Se eu quiser fazer um insert, meu banco de dados, minha coleção, insert. E aí, o que eu vou inserir? Eu vou inserir algum arquivo que é como o JSON. É como se eu estivesse inserindo um JSON no meu banco de dados. Bom, então eu vou ter meu ID aqui. Eu vou ter talvez um name db Floripa. Tá, vamos inserir essas informações aqui. E ele vai me retornar quantas colunas foram inseridas, uma só. Então, se eu fizer o meu db meetup find agora, eu vou ter um arquivo chamado ID com name, que é o db Floripa. Tá, mas eu inseri o ID. Vamos lá. E se eu não tivesse colocado o ID? Vou chamar aqui. Python Floripa. Se eu não coloco o ID, automaticamente o próprio MongoDB coloca um tipo Object ID para mim. Certo. Então, isso seria o meu select asterisco from, e seria o meu insert numa tabela. Se eu quisesse fazer um update, eu poderia fazer um update aqui. E aí eu tenho que dizer qual que é o meu ID. E aí, se eu não me engano, é assim. É name. E aí eu fiz o meu... deixa eu subir aqui. Eu fiz o meu... Bom, fiz agora select, já fiz insert, já fiz update. Vocês perceberam que no... Cadê o coisinha? Vocês perceberam que no update eu mostrei ali qual que é a minha seleção. E aí depois eu passei qual que é... o que eu quero atualizar. Bom, então quer dizer que no meu... Se eu utilizar esse formato aqui, eu posso dizer que no meu find, eu posso colocar um objeto que é como eu quero, que seria o meu where. Meu primeiro argumento ali que eu estou colocando é o meu where. Então, para eu fazer select asterisco from where tal coisa, que é o meu ID1, né? Mas eu também posso colocar como meu segundo argumento o meu select colunas from tal tabela. Então no meu meetup eu estou querendo selecionar a coluna name. No meu segundo argumento ali no meu find, eu estou colocando o quê? Que eu quero a coluna nome. Então na coluna nome eu estou atribuindo 1. Se eu não quisesse alguma coisa para retornar, teria que colocar 0. Tá, então eu quero minha coluna nome, só que ela veio o ID também. Isso é uma coisa que acontece no MongoDB. Ele sempre vai retornar o ID para ti. O ID, ele vai sempre estar como 1 no where. Se você não quiser, mesmo que venha o ID, aí eu tenho que especificamente colocar ID 0. Daí vai vir só os nomes. Enfim, aqui na linha de comando eu consigo fazer select, insert, update, trabalhar com operadores. Não vou passar a lista de operadores aqui, senão vai estourar muito tempo. Consegue fazer agregações, enfim, você tem todo o controle das suas coleções aqui.
Outra coisa que eu queria mostrar bacana. Como é que está o tempo aí? Tá, outra coisa que eu queria mostrar bacana é o que... Ó, eu tenho um arquivo aqui, que é um vídeo MP4, que ele tem alguns megabytes aí. Agora eu não consigo ver. Que tem alguns arquivos megabytes, que são bem maiores do que 16 megas, que é o limite do documento. Tá, como é que eu coloco esse arquivo lá no meu banco de dados? Tem um comando chamado Mongo Files. Acho que é Database. Aí eu falo meu banco de dados. Meu banco de dados era o teste. Tá, não sei se é Database, mas é um D. Tá, desculpa. Daí, com esse Mongo Files eu consigo subir bem fácil um arquivo lá pro meu banco de dados. Aí, Mongo Files -d é o meu database, put quer dizer que eu estou colocando, eu tenho get, search, list, enfim. Tem alguns outros comandos, tem que pensar na documentação aí, se vocês quiserem saber mais. Mas aí, bom, eu estou subindo meu vídeo, beleza, adicionei o meu vídeo. Então, vamos ver aqui. Não, não é desse. Agora eu tenho a minha coleção de meetups e eu tenho a minha coleção de aquela files e a chunks. Bom, mas o que tem nessas coleções aí? Vamos lá ver. Meu banco de dados, que é o teste, minha coleção. Vou dar um find, deixa eu dar um pretty. E aí eu tenho aquelas informações lá que eu falei na apresentação. ID, que é criado automaticamente, chunks, data de upload que eu fiz, que é agora. Ele sempre, por padrão, ele sempre mostra no Z, né, que é o ISO lá. Tamanho do meu arquivo, que é esse tamanho aqui. O MD5 sobre o meu arquivo, caso eu tiver dados corrompidos e tudo mais. E o meu file name lá. E o meu chunks, esse é o binário dele. Quando você faz um find, interessante saber, tá? Quando você faz um find, ele sempre mostra 20 objetos por padrão. E aí, se eu quiser mais, eu tenho que digitar it. Daí ele mostra mais 20. Tá, então eu vou fazer assim. Eu não vou selecionar nada. E aí eu vou... Meu data eu não quero que apareça data. E aí minha coleção de chunks é ID, o file ao que ela está ligado, o meu N, que é o meu sequencial, e aí teria o data, né, que eu não mostrei aqui, que seria o binário. Ixi. Beleza. Tá, que legal. Então quer dizer que eu tenho... quer dizer que eu coloquei um arquivo lá. Então vamos fazer uma nova pasta aqui. Não tenho... Opa. Não tenho nada nessa nova pasta aqui. Certo. Então vou pegar os meus arquivos de lá. Peguei o meu arquivo que eu botei lá no meu banco de dados, que é esse arquivo aqui. Isso é uma coisa interessante para quem está partindo para o MongoDB saber como é que ele lida com arquivos grandes. Chegamos ao final. Agradeço aí a galera do Meetup que
Bom, eu não participei da criação desse meetup, mas não estava lá no Python Floripa, mas achei muito bacana poder palestrar aqui para vocês. Agradeço também ao Stack Overflow, que sempre ajuda aí a gente. Vamos lá, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, não sei se de complementar um pouquinho, né? A gente tem uma experiência também com o Mongo. Ali, não sei se eu posso, né, ficar falando. Questão ali daquela ferramenta ali de linha de comando, né? Aquilo ali, na verdade, é JavaScript, né? Você não chegou a falar, mas Sim. tudo ali é JavaScript, né? Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer ali. Pode fazer um for each, pode manipular de uma forma uma linguagem de programação mesmo, né, ali dentro. Que o Mongo tem tanto no servidor como no cliente, ele tem esse JavaScript embutido. Então, a gente usa aqui em soluções com JavaScript, assim, parece uma coisa você sai da interface, passa pelo Node, por exemplo, e vai até o Mongo, tudo com documento, né? Isso facilita bastante, né? Sim, você está correto. Também a questão das linguagens, aí eu não lembro de cabeça, mas tem vários drivers para várias linguagens, aí de Java, Python, Node, né? Que você mostrou só a parte do cliente, mas Sim. tem as linguagens, né? Que obviamente que a gente vai usar na programação. Mas parabéns pela palestra, foi muito bom. Obrigado. Pessoal, no meu GitHub tem uma outra talk que eu fiz para o pessoal do Floripa JS. E aí lá no Floripa JS eu falei mais de código em Node, mais JavaScript, assim, programei mais JavaScript, né? E vocês, se eu não me engano, tem no YouTube, eu não lembro agora qual que foi o evento, mas no YouTube tem a minha talk lá, que aí fala mais sobre JavaScript, daí eu falo dos drives lá, quem estiver interessado. Mas tem vários drives para as linguagens maiores, tem. Aí drive da comunidade tem para Golang e a outra eu não lembro, mas enfim, tem até para as linguagens que estão em crescimento aí. E lá eu falo mais dos operadores, o que você pode usar, por exemplo, a minha talk lá foi do framework de agregação, que é o Aggregation Framework do MongoDB. Como é que você faz agregação de dados, tipo group by, como é que você faz enfim, count, distinct, essas coisas. Daí, se alguém tiver interesse, acesse lá o GitHub ou o YouTube lá do Floripa JS. Tem bem mais coisa lá. Duas perguntinhas. Sobre o tipo do ID, eu vi ali que você cadastrou ali o primeiro exemplo foi um tipo inteiro, né? E depois um outro documento na mesma coleção, só que tu não informou o ID, aí ele ficou de tipo diferente, né? A pergunta é se o ID de uma coleção ela pode diferenciar entre vários documentos na mesma coleção. E se existe uma forma de garantir que o ID seja sempre do mesmo tipo. E a segunda pergunta é sobre alguma aplicação que tu tenha feito utilizando o MongoDB, e se é possível dar um exemplo, comentar alguma coisa sobre essa aplicação e performance. Tá. Primeira pergunta foi sobre os tipos, né? Você não tem como garantir que todos os... A nível MongoDB, tá? Não tem como garantir que todos os seus documentos vão ter um mesmo tipo de ID. Você é livre para fazer isso. Quem garante isso, geralmente, é a aplicação. Então, a aplicação que está conectando com o MongoDB, você vai ter umas regras lá que, eu quero que meu ID seja o CPF do usuário. Faz isso, aí o seu ID sempre vai ser string. Mas, no caso, eu posso, esse exemplo, pegando o ID do usuário CPF, e logo em seguida tem outro usuário que o ID é o nome. Eu posso ter essa flexibilidade também? Pode ter. Na minha cabeça isso é uma bagunça, mas pode ter. Tipo, te dá liberdade, né? Mas tem que usar com responsabilidade. E sim, cara, tem aplicações que eu fiz, e aí eu gosto bastante de Node, né? No Node, você tem duas formas diferentes de utilizar o Mongo. Uma é pelo driver próprio, né, do MongoDB, que é, enfim, o driver que ele dá para ti, e a outra é com uma biblioteca em cima dele, que é a Mongoose. Qual que é a diferença entre elas? O driver, você vai fazer mais ou menos o que você faz por linha de comando.
O Mongoose, ele te coloca um esquema sobre o MongoDB. Então, com o Mongoose é muito fácil de você dizer, ó, o meu usuário, ele não vai ter aquela liberdade que pode cadastrar qualquer coisa. Não. O meu usuário, ele sempre vai ter um nome. Ele sempre vai ter um last name. Ele sempre vai ter um CPF. Com o Mongoose, isso é bem fácil de fazer. Pode fazer pelo driver normal na tua aplicação, tá? Estou falando isso a nível de aplicação. E o Mongoose ele veio justamente para deixar isso mais fácil. Qual que eu utilizo? Cara, se você quer ter liberdade nesses dados, eu geralmente falo assim para todo mundo, tá? Se você quiser ter liberdade nos seus dados, cadastrar o que você vai para o driver normal. Se você quer um esquema, você quer que os seus dados sejam bem definidos, vai para o Mongoose. Em relação à performance, cara, eu fiz alguns, eu não sei se tem no meu GitHub, mas para o trabalho, no trabalho eu fiz alguns aí conectando com o Mongo e eu acho que eu não fiz nada que mexesse com muito dado, sabe? Acho que eu não sei te dizer isso a nível de, pô, eu tenho muito dado. Mas uma coisa bacana que tem, aí acho que não é mais respondendo a tua pergunta, tá? O MongoDB, ele, eu falei lá no início, né? Ele é distribuído, ele é facilmente distribuível. Uma coisa muito bacana que tem é o sharding, que é o quê? É você ter, vamos supor, a sua tabela de, sei lá, usuários, só que você está no Twitter, que tem bilhões de usuários. Você pode shardear essa sua tabela de usuários, que é o quê? É você levantar várias instâncias de MongoDB, supor, você levanta 100 instâncias de MongoDB e diz que você vai shardear essa tabela de usuários. E aí, quando você faz isso, ela separa, o próprio MongoDB separa para ti a tabela de usuários nessas várias instâncias. Então, essa minha instância aqui, vamos supor a minha instância inicial, ela não vai ter todos os dados de usuários. Nem essa daqui, nem essa aqui, nem essa aqui. Mas quando eu quiser fazer uma consulta em cima da tabela de usuários, eu vou ter um roteador, que aí é outro objeto lá dentro do MongoDB, que esse meu roteador vai perguntar para todas as instâncias, ou para instâncias específicas, dependendo de como for, e cada uma delas vai processar a consulta e vai retornar. Então, de certa forma, isso aumenta a performance, porque tu não está mais fazendo uma consulta em cima de bilhões de dados. Cada uma está fazendo consulta em cima de, sei lá, 100 mil dados, por exemplo. Seria interessante uma talk sobre isso. Pensar. Tem só mais uma, 30 segundos. Cara, na verdade, eu acho que tu acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Em banco relacional, a gente não se preocupa muito com o tamanho de tabela, né? A minha tabela pode ter N números de linhas. E no Mongo, tu citou esse tamanho esse limite de documento. O que a gente faz quando chega no limite? Tipo, eu tenho uma tabela de usuário que ela sempre cresce. O que eu faço quando ela chega no 16 MB? É um pouco diferente dos conceitos. Tipo, um registro de usuário ele pode ter no máximo 16 megas. Ah, tá. Saca? Número de registro. Então, mas número de registro cara, é o quanto sei lá, quanto tu tiver de disco, sabe? Só que o legal é que você escala horizontalmente no MongoDB. Então, justamente isso, se eu não tenho mais espaço em disco, eu vou fazer o quê? Vou comprar mais disco? Porque está faltando? Não. Eu posso, sei lá, agora eu vou alugar uma instância lá na Amazon, vou levantar no MongoDB Atlas, vou levantar uma instância e aí vou conectar as minhas duas e a minha tabela de usuário lá que tem bilhões de usuários, eu coloco metade para lá. Fechou? Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Pessoal, acho que só para dar uma esticadinha nas pernas, aí vou fazer um intervalinho aí de uns 15 minutinhos, mais ou menos, eu acho, né? Aí esticadinha nas pernas, fazer um networking, se conversar, se conhecer aí, trocar experiência. E aí a próxima vai ser sobre zero downtime, Postgres upgrades. Tem uma aguinha lá fora, lá, acho que tem um cafezinho, né? Tá. Cara, muito bom, cara. Muito obrigado. Obrigadão, cara. Feliz acertei. Só dar uma testada rápida. A live de vocês é
Meetup ali, é só olhar no comentário lá embaixo. No Meetup tá e no Python Floripa também, tá? Tá bom, tá Tá na live, saber que ele tá no intervalo. Aham. Eu cheguei. Sem entender. Ah, eu lembro que foi no Python, não foi? Foi aqui, mas no Python, né? Eu tava... Ah, sim.